Vamos relembrar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, gente, esse conjunto dos números naturais, a gente chama ele de conjunto N. A gente coloca uma barrinha assim no N, só para destacar que é um conjunto numérico importante, tá? E aí, esse conjunto N, ele é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse é o conjunto N. Há uma dúvida, assim, na verdade há uma discussão até hoje sobre o zero, se o zero é ou não um número natural. Mas para o Enem não tem essa discussão não, tá, gente? Para nós o zero é um número, é natural e você vai considerá-lo ali. Agora, o que acontece? A gente vai ter aqui alguns subconjuntos que vão ser importantes. E o primeiro deles é justamente esse subconjunto que tira o zero. A gente chama de N asterisco. Eu não sei se você se lembra aí, mas quando a gente quer representar que a gente tirou o zero de um conjunto, a gente coloca um asterisco. E aí esse conjunto N asterisco seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua. Como é que são os nomes que a gente dá para esse conjunto? Tem gente que vai chamar esse conjunto aqui de inteiros positivos. Tem gente que vai preferir chamar de naturais não nulos. Entende? Tanto faz, tá? Se você vai chamá-lo de inteiros positivos ou de naturais não nulos, dá na mesma. O importante é que você entenda que é um conjunto numérico importante, porque eu peguei o conjunto dos naturais e eu tirei o zero dele. Tem autor que vai usar essa nomenclatura aqui, tem autor que vai preferir a de baixo, mas o importante é você saber raciocinar em cima de qualquer uma que ele colocar. Tá, mas e aí? E aí que aqui tem uma série de coisas. Embora seja o conjunto mais simples que a gente tem, esse conjunto dos naturais, ele tem muita coisa importante para a gente falar a respeito dele. Números primos, números pares, números ímpares, quantidade de divisores de um número, como é que a gente representa um número, a ideia do nosso sistema, que é o sistema posicional. Então tem várias coisas que a gente vai poder falar a respeito do conjunto dos naturais. Primeira parte importante que nós vamos falar aqui é sobre os números primos. Vamos lembrar, quem são os números primos? O primeiro número primo que a gente tem é o 2. Depois do 2 vem o 3, depois o 5, 7, 11, 13, 17, 19 e continua. Esse conjunto que está aqui é o conjunto dos números primos. Primeira coisa importante que você tem que saber aqui. Esse conjunto ele não tem um padrão. Não adianta você procurar um padrão aí, porque você não vai encontrar um padrão de repetição. Não tem. Repara, ó, do 2 para o 3 aumentou 1, do 3 para o 5 aumentou 2, depois aumentou 2 de novo, depois 4, depois 2, depois 4. Não tem um padrão de repetição aqui. Inclusive, quando a gente está lidando de 1 a 100, a gente tem vários números primos. Depois do 100, eles vão ficando cada vez mais raros. Então, definitivamente, não há um padrão de repetição para números primos. Tá, mas e aí? E aí, gente, que embora a gente esteja lidando aqui com números primos, eles são poucos aqui, né? Nem todo número vai ser primo. Mas tem uma coisa que acontece que vai ser muito importante para nós. Tanto que é um teorema, chama Teorema Fundamental da Aritmética, que fala o seguinte, que quando o número não é primo, pensando em números maiores do que 2, a gente fala que o número ele é composto. E o que esse teorema fala é que todo número ele pode ser escrito como produto de números primos ou potência de números primos. Então, todo número inteiro, positivo, maior ou igual a 2, pode ser escrito de maneira única como produto de números primos ou como potência de números primos. Ah, mas e aí? E aí, gente, que isso facilita muito. Por quê? Porque você começa a enxergar o número de uma maneira diferente. Por exemplo, imagina o 18. O 18, gente, não é um número primo. Vamos lembrar aí, o que tem que acontecer para o número ser primo? Para o número ser primo, ele só pode ter 2 divisores, e tem que ser 2 divisores distintos, sendo eles a unidade e o próprio número. Então, tenta entender. O 2 é divisível só por 1 e por ele mesmo. O 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 17 é divisível por 1 e por ele mesmo e por mais ninguém.
Então, para o número ser primo, ele só pode ter dois divisores distintos, sendo eles a unidade e o próprio número. Dá uma olhada no 18. O 18, gente, ele com certeza não é um número primo. Por que que não? Repara, ele é par. O único número primo par que a gente tem é o 2. Então, o 18, ele não é primo. Mas não é só por isso, não. É pela quantidade de divisores. Por exemplo, eu posso não querer listar todos os divisores agora, mas eu consigo pensar aqui em alguns divisores do 18. Por exemplo, o 18, ele é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por 18. Ele tem só esses três divisores? Não. Mas como ele é par, eu já sei que ele é divisível por 2, então ele já tem 3 divisores. Ele não é um número primo, a gente fala que ele é um número composto. Embora ele não seja um número primo, a gente consegue reescrever o 18 como sendo um produto de números primos, ou como potência de números primos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando um método que a gente chama de decomposição. Dá uma olhada. Ó. Você vem aqui e fatora o 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. O que é o 18? 18 eu posso pensar que é 2 vezes 3 ao quadrado. Dá uma olhada para isso aqui, ó. Quero que você olhe para aquele produto que está ali. O 18 não é primo, mas o 2 é primo e o 3 também é primo. Então, mesmo não sendo um número primo, ele pode ser escrito como potência de números primos ou produto de números primos. E vai dar para fazer isso com qualquer número inteiro, desde que ele seja inteiro, positivo, maior ou igual a 2. Você consegue fazer isso. Ah, Ju, por que maior ou igual a 2? Gente, porque o 1 e o 0 não justifica. Não dá para eu escrever nem o 0 nem o 1 como sendo produto de números primos. Eles não têm fatores primos. Agora, daí em diante, a gente consegue fazer isso com qualquer um. Tá, mas qual que é a grande vantagem de você fatorar um número? Quando você fatora um número, você está olhando para a composição do número. Então, dá para você ter uma ideia muito clara a respeito do número. Como assim? Existem uma série de critérios de divisibilidade. Quando que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 8, por 9, tem uma série de casos de divisibilidade. Só que quando você fatora um número, você consegue claramente ver algumas coisas aqui. Por exemplo, foca nesse 18 aqui para mim. Quando você pensa no 18, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, no meio da fatoração do 18, aparece 2 e aparece 3. Não tem, por exemplo, 5 no meio da fatoração do 18. Então, o que eu quero que você entenda? Quando você olha para a fatoração do número, dá para ter uma noção muito clara do que está acontecendo com esse número. Imagina, suponha que você não saiba que esse resultado dá 18. Só de olhar para cá, eu sei que esse número definitivamente não é divisível por 5. Por que não? Porque se ele fosse divisível por 5, tinha que ter pelo menos um 5 no meio da fatoração dele. Ah, Ju, como assim? Não entendi isso. Por exemplo, gente, imagina o número 20. O que é 20? 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Confere. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Esquece que é 20. Eu quero que você olhe aqui para o número fatorado. Quando eu olho para aquela fatoração, eu vejo que no meio da fatoração do 20 tem 2 e tem 5. Então, só de olhar aqui, eu sei, por exemplo, que esse número é par. Por quê? Para o número ser par, basta que ele tenha 1, 2 no meio da sua fatoração. E eu sei também que esse número aqui é divisível por 5. Ah, Ju, como é que você sabe que ele é divisível por 5? Porque no meio da fatoração dele aparece pelo menos um 5. Eu sei, por exemplo, só de olhar para cá, que esse número não é divisível por 3. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Gente, se o número fosse divisível por 3, teria que ter pelo menos um 3 no meio da fatoração. E não tem. Então, olhar para a fatoração do número é muito importante para você ver algumas coisas a respeito do próprio número. Só de olhar, e com o tempo vocês vão se acostumando com isso, só de olhar você consegue tirar uma série de conclusões. Agora, repara, peguei dois números pequenos, 18 e 20. Eu podia pegar um número bem maior. E aí, quando você pega um número bem maior, como é que você faz para fatorar? Você usa esse recurso que a gente usou aqui.
Por exemplo, imagina que eu quisesse fatorar o 240. Eu quero saber o que é o 240 em fatores primos. Você vem aqui, ó, e começa. O primeiro primo que existe é o 2, então se divide por 2. 240 dividido por 2 dá 120. Ainda dá para dividir por 2. Isso aqui vai dar 60. Por 2 vai dar 30. Por 2 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Dá uma olhada aqui, ó. O que é o 240? 240 é, o 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então é 2 à quarta, vezes 3, vezes 5. Tenta entender qual que é a lógica disso, gente. 240 está longe de ser um número primo. Mas, ó, isso aqui é primo, isso aqui é primo, esse número também é primo. Ó, a base é prima, né? O 2 é primo, o 3 é primo e o 5 é primo. A vantagem é que dá para a gente fazer isso com qualquer um. E qual que é a vantagem de fatorar? Gente, a vantagem de fatorar é que você consegue ver, como eu posso dizer, consegue ver a essência do número. Quem é que compõe aquele número. E isso pode ser muito importante para que a gente consiga resolver problemas. Mas o que eu quero começar aqui hoje? A parte mais importante que a gente tem que falar sobre números naturais é a parte de divisão. Mas antes de falar da divisão, eu quero falar sobre uma outra coisa hoje que o Enem já cobrou, que é a parte de divisores. Como é que a gente faz para descobrir quem são os divisores de um número natural? Olha aqui, tenta entender. É o teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro positivo maior ou igual a 2 pode ser escrito como produto de números primos ou potência de números primos. Entende? 240 não é primo, muito longe disso. Isso aqui tem um tanto de divisores. Esse número não é primo, mas eu consigo escrever todo número inteiro maior ou igual a 2 como sendo produto de números primos ou potência de números primos. Eles não são primos, mas eu consigo reescrevê-lo como sendo produto de números primos. E aí, se o número tem mais do que um fator aqui, não tem como ele ser primo. Esse número jamais vai ser primo. Então, cuidado. Essa ideia, gente, a importância dela é justamente porque ela vale para todo e qualquer número inteiro positivo maior ou igual a 2. Qualquer um a gente consegue fatorar. Imagina isso aqui, ó, divisores de um número natural. Eu quero descobrir quais são todos os divisores de 18. Repara, eu escolhi um número pequeno e essa escolha foi de propósito para a gente não perder muito tempo aqui e também para ser uma situação que a gente consiga resolver. Então, eu quero listar todos os divisores de 18. Ó, o primeiro divisor de 18 é o 1, porque o 1 é um divisor universal. 1 é divisor de todo mundo. Depois do 1, um próximo divisor vai ser o 2. Então, 1 é divisor de 18, 2 também é. Vai pensando aí, quem mais vai ser divisor de 18? O 3 é um divisor de 18, depois do 3. 4 não é, 18 dividido por 4 deixa resto. O 5 também não, mas o 6 é. Então, 18 é divisível por 6, depois por 9, e o último divisor do 18 é o próprio 18. Aí uma dúvida que pode surgir. Ah, mas o próprio número é divisor dele mesmo? Sim, todo número é divisível por ele mesmo. Então tá aqui, ó, tem 2, 4, 6 divisores. Beleza. Mas imagina, a gente teve uma certa facilidade para fazer isso, porque o número ele era 18. Imagina que ao invés de 18 fosse, sei lá, 3.600. Será que seria fácil a gente achar todos os divisores de 18? Não. Ó, de 18 não, de 3.600? Não. Você pode até conseguir, só que você corre vários riscos de contar alguém mais de uma vez, ou então deixar algum divisor para trás. E aí a gente consegue pensar aqui de uma outra maneira. Eu quero achar todos os divisores de 18. A gente tem uma técnica para isso. Uma técnica bem simples, que eu vou tentar te mostrar como é que funciona. É assim, ó. Você vem aqui e fatora o 18. Quem não lembra, ó, presta bastante atenção aqui. Dá uma olhada, ó. Você vem aqui e fatora o 18. 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1.
Então, o que é o 18? A gente já sabia, né? É 2 vezes 3 ao quadrado. Beleza. O que eu vou fazer agora? Para eu poder resolver isso aqui, você vem aqui, ó, e passa um traço mais alto. Passa um traço mais alto e coloco 1. Desse lado direito vão aparecer todos os divisores de 18. Mas como? A estratégia é bem simples. Você vai pegar todo mundo que está aqui e vai multiplicar por todo mundo que estiver desse lado. Só que começando pelo 2, pelo primeiro aqui, e 1 por vez. Como assim? Você começa com esse 2. Esse 2, aqui só tem 1. Então, você vai fazer 2 vezes 1. O que dá 2 vezes 1? Dá 2. Terminou com esse 2, você vem para o 3. Quem que o 3 vai multiplicar? O 3 vai multiplicar o 1 e o 2. Aí você vem aqui e faz a conta. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Terminou com esse 3? Agora você vem para o 3 de baixo. Esse 3, teoricamente, gente, ele multiplicaria todo mundo que está aqui. Só que não tem necessidade de você multiplicar todo mundo. Por quê? 3 vezes 1 dá 3, já está aqui. 3 vezes 2 dá 6, já está aqui. Na prática, quem que esse 3 vai multiplicar? Vai multiplicar o 3 e o 6. Aí você faz, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 6 dá 18. Dá uma olhada, desse lado direito apareceram todos os divisores naturais de 18. Ó. 1, 2, 3, 6, 9, 8. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. É 18 aqui. Ó. E aí está terminado o seu problema. Você conseguiu achar todos os divisores. Repara, o número é pequeno. Para um número pequeno, pode ser que você fale assim, ah não, eu acho melhor ir pensando e escrevendo. Tudo bem. Mas imagine que agora, ao invés de achar todos os divisores de 18, eu quisesse encontrar todos os divisores de 180. E aí, como é que eu faria isso? Como é que você faz para achar esses divisores aqui? Primeiro passo, fatora o número normalmente. Dá uma olhada. Ó. Por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45. Repara, não dá mais por 2. O próximo primo é o 3. Lembra aí, como é que a gente sabe quando que o número é divisível por 3? Para você saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos do número. Se o resultado der um número que é divisível por 3, então o número também é divisível por 3. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é. Então, por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Aqui, ó, estão os fatores que aparecem no 180. Beleza. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer aqui para mim? Você vai vir aqui e vai passar um traço mais alto. E vai começar aqui pelo 1. Você sempre vai começar pelo 1. Por quê? Porque o 1 é um divisor universal. O que eu vou fazer agora? Eu vou sair multiplicando todo mundo, só que tem que lembrar que é 1 por vez. Você faz assim, 2 vezes 1 dá 2. Vem para o 2 de baixo. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Vem para o primeiro 3. Esse primeiro 3 multiplica todo mundo. Confere. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. Terminou com o primeiro 3, você vem para o próximo. Tenta entender, gente, para você poder economizar tempo. Teoricamente, esse 3 teria que multiplicar todo mundo. Só que quando eu fizer 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 4, vai dar o resultado que está aqui. Não há necessidade de repetir. Então, o que eu faço? Esse 3, ele vai multiplicar só a última linha. Você vem aqui e faz assim, ó. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 12 é 36. Terminou com esse 3, vem para o 5. Ah, Ju, mas o 5 vai multiplicar todo mundo que está aqui? Sim. E por isso que o 180 tem tantos divisores. Ó. Dá uma olhada. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 4 é 20. Depois, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 12 é 60. Depois, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 10 é 50. Eu estou fazendo errado aqui. Ó, a gente tá faltando essa última linha, ó. Eu já fiz vezes a primeira, vezes a segunda. Agora é a última aqui, só que eu vou ter que colocar ela aqui, tá? 5 vezes 9 é 45.
5 vezes 18 é 90 e 5 vezes 36 é 180. Mas está ali, ó, esses são os divisores de 180. Se você contar, você vai ver que são 18 divisores, ó, dá uma olhada. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, 180 possui 18 divisores. E vai ficando mais difícil, gente, à medida que o número vai tendo mais divisores, vai ficando mais complicado você listar todos eles. Mas aí o que acontece? A gente consegue fazer? Sim. Você vai usando esse método que você consegue resolver. Agora, quando o número for muito grande, é bem provável que ao invés de perguntar quem são os divisores, ele te pergunte quantos são os divisores. E aí, quantos são os divisores, a gente consegue descobrir sem ter que achar os divisores e depois sair contando, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Questão bem simples, questão tradicional. Ele queria saber quanto que valia a soma de todos os divisores de 105. Aqui não tem jeito, para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que achar quem são, né, os divisores de 105. A tarefa não é difícil, o que você faz? Vem aqui e fatora o 105, ó. Dá uma olhada. Por 3, ó, 2 não dá, né? Porque o número não é par. O próximo primo é 3. 105 é divisível por 3. É só você somar, ó. 1 mais 0 mais 5 dá 6. Então, é divisível por 3, sim. 105 dividido por 3 vai dar 35. Não dá por 3 mais, o próximo primo é o 5. 35 por 5 vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Fatorou o número, o que você faz? Você vem aqui e coloca um traço mais alto e coloca um 1. Você sempre vai começar pelo 1, porque o 1 é o nosso divisor universal. Agora, você vem aqui e faz a conta. Ó. 3 vezes 1 dá 3. Esse 5, você vai ter que fazer 5 vezes 1 e 5 vezes 3. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3 é 15. Vem para o 7 agora. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5 é 35 e 7 vezes 15 dá 105. Dá uma olhada, ó, desse lado direito apareceram todos os divisores de 105. Um bom indício de que você está no caminho certo é quando o último número aqui, ó, é o próprio 105, ou seja, é o próprio número que você está procurando. Isso não garante que está certo, tá? Mas se você chegar no último aqui e não for o próprio número, garante que está errado. Beleza, então desse lado aqui estão os divisores de 105. Eu quero saber quanto que vale a soma. Você vai ter que somar todo mundo. Aí uma dica, tente buscar uma maneira mais prática de você somar. Como assim? Eu vou tentar fazer essa soma de um jeito que seja bom para mim. Como? Eu pensaria assim, ó, 105 com 35. Por que eu estou começando por esses dois? Ó? Aqui termina em 5, aqui termina em 5. 105 mais 35 vai dar 140. Guarda aí, 140. Aqui vai dar 20. 140 mais 20 vai dar 160. 160 mais 10 vai dar 170. 170 mais 21 vai dar 191. Agora, cuidado, porque o 1 também conta. 191 mais 1, o que vai dar a nossa soma? 192. Então, bastante cuidado nisso aqui, tá, gente? Muito cuidado. Por quê? Olha as alternativas. Tinha 191, tinha 192. Quem eventualmente esquecesse do 1, ia marcar a letra B e estava errado. Como eu falei, é uma questão bem tradicional, questão antiga da UFMG, e eles cobraram assim. O Enem, eu não vejo o Enem cobrando uma questão nesse modelo. Eles podem até cobrar algo parecido com isso, mas ele vai colocar um contexto. Mas antes da gente ver uma questão com contexto, eu vou te mostrar como que a gente faz para descobrir quantos divisores o número tem, sem ter que achar todos os divisores e depois sair contando. Por exemplo, aqui ó, tem 2, 4, 6, 8 divisores. Eu vou te mostrar que é possível descobrir que esse número tem 8 divisores sem ter que achar quem são os divisores. Vamos ver como é que funciona. Aqui eu coloquei uma fórmula para a gente descobrir a quantidade de divisores que o número possui. Eu não gosto muito de fórmula, gente, mas tem alguns casos que não tem muito jeito, a gente vai precisar usar a fórmula. Aqui, se o aluno
tiver muito conhecimento a respeito de análise combinatória, ele pode até não usar essa fórmula. Mas tem alguns casos, gente, que eu te aconselho a guardar. E um deles é esse aqui. É importante que você guarde essa fórmula. Por quê? Porque essa sim vai abreviar bastante seu tempo. Então, eu gostaria que vocês guardassem e usando essa fórmula aqui, a gente vai conseguir descobrir quantos divisores o número possui. Olhando para a fórmula, assim, primeira coisa, dá um certo medo, porque você fala assim, nossa, que fórmula esquisita. Muita gente talvez pode olhar e falar assim, não, acho que eu nunca vi essa fórmula. Vamos com calma. Primeira coisa diferente dessa fórmula. Essa fórmula, ela é uma fórmula variável. Como assim? Ela depende do número que você está lidando. Ela é uma fórmula que ela pode mudar. Pode ser que eu tenha que usar um parênteses, pode ser que eu tenha que usar 2. Dependendo do número, eu vou usar 5 ou 10. Tudo vai depender do número. Vamos primeiro tentar entender como é que é essa fórmula. Essa fórmula é assim, ó. Quantidade de divisores vai ser expoente da primeira base mais 1, vezes o expoente da segunda base mais 1, vezes o expoente da terceira base mais 1. E assim por diante. Quantos parênteses a gente vai usar? Depende, a gente vai usar... A quantidade de parênteses que a gente vai usar depende do número em questão. Por exemplo, se o número tiver 2 bases primas, você vai usar 2 parênteses. Se o número tiver 10 bases primas, você vai ter que usar 10 parênteses. Então, tudo depende do número que você está lidando. Como assim? Vamos pensar no 180. Eu não sei se você lembra, mas se você voltar aí na anotação que você fez, a gente viu que o 180 ele possuía 18 divisores. Vamos ver aqui com essa ideia como é que a gente descobriria isso sem ter que achar os divisores. Você vem aqui e fatora, ó, por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. O que é o 180? 180 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tá aí, ó. Esse é o nosso número. O que você vai fazer para descobrir a quantidade de divisores que ele tem? Primeiro passo, fatorar o número. Depois que você fatorou o número, você vai vir aqui e vai descobrir quantas bases primas diferentes ele tem. Para o número estar fatorado, só pode aparecer no meio da fatoração dele bases primas e só uma base de cada tipo. O expoente pode ser qualquer coisa, mas só pode ter um 2, só pode ter um 3, só pode ter um 5, só pode ter um 7. Então, olha aqui, ó, quantas bases primas eu tenho? 3. Se eu tenho 3 bases primas, eu vou usar 3 parênteses. Dá uma olhada, ó. O que vai ser a quantidade de divisores? Quantidade de divisores vai ser o expoente da primeira base. Dá uma olhada, ó. Expoente da primeira base, 2, mais 1, que é da fórmula, vezes o expoente da segunda base, 2, mais 1, que é da fórmula, vezes o expoente da terceira base. O expoente aqui, ó, como não tem nada, é 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é da fórmula. Agora, você vem aqui e junta, ó. O que vai dar essa quantidade? Aqui vai ser 3, vezes 3. Aqui vai dar 2. Confere. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Então, quantos divisores esse número possui? 18. Não tem aqui, mas imagina que tivesse uma quarta base. Se tivesse uma quarta base, você ia usar um quarto parênteses. Tivesse uma quinta base, você ia usar 5 parênteses. A quantidade de parênteses que você usa depende da quantidade de bases primas diferentes que você possui. Um eletricista procurou um matemático para ajudá-lo a resolver um problema. Ele disse que gostaria de acondicionar 162 lâmpadas em caixas de mesma capacidade, de modo que cada caixa contém o número de lâmpadas determinado por sua capacidade. O eletricista possui vários tipos de caixas, desde as que têm capacidade para apenas uma lâmpada até aquelas com capacidade para todas as lâmpadas. A dúvida do profissional é: qual é o número dos possíveis tipos de caixas que podem ser utilizadas
para acondicionar as 162 lâmpadas. O matemático respondeu que esse número é. Então, vamos tentar entender, gente, porque assim, a princípio você lê essa questão e não faz nem ideia de que isso envolve divisores. Em momento algum aí na questão, eu estou te perguntando quantos divisores o número tem. Pelo menos, em momento algum eu te faço isso de forma direta. E é aí que está o desafio. Por quê? Porque o Enem é assim. Ele coloca um problema contextualizado e você tem que se virar para saber o que você vai usar para resolver a questão. E é isso que eu quero te ensinar a pensar. Meu objetivo é que você consiga pensar de acordo com a situação e consiga resolver as questões no menor intervalo possível de tempo para possibilitar que você faça mais questões, acerte mais e suba sua nota, podendo assim sonhar com a sua aprovação, tá? Mas vamos lá, como é que a gente vai resolver isso? Vamos tentar entender. O cara, gente, ele precisa guardar essa quantidade de lâmpadas. E ele tem todo tipo que você puder imaginar de caixa. Ele tem caixa com capacidade para uma lâmpada, caixa com capacidade para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, para 15. Ele tem inclusive uma caixa que cabe todas as lâmpadas. Então ele tem todo tipo de caixa que você puder imaginar. Está escrito isso aí no enunciado da questão. Beleza. Aí eu quero saber quantos tipos de caixas diferentes ele pode usar. Por exemplo, ele pode falar assim, quer saber? Eu vou guardar uma lâmpada em cada caixa e está resolvido. Ele pode fazer isso. Mas ele pode olhar e falar assim, não, uma lâmpada por caixa, eu vou gastar caixa demais. Sei lá, eu vou colocar de 2 em 2. Então vou usar uma caixa que tem capacidade para 2. E aí eu quero saber quantas caixas diferentes ele vai poder usar. Só que ele colocou algumas regras bem peculiares aí. Quais são as regras? Ele tem que usar sempre o mesmo tipo de caixa. Como assim? Ele não pode usar, imagina, eu vou usar 16 caixas que cabem 10 lâmpadas e vou usar uma caixa que cabe 2 lâmpadas. Não pode. Ele tem que usar caixas de mesma capacidade. Além disso, a quantidade de lâmpadas na caixa tem que ser igual à quantidade da sua capacidade. Como assim? Se numa caixa cabem 10 lâmpadas, ele não pode colocar só 2, nem pode colocar 11. Se cabem 10, ele tem que colocar 10. Então tem essas regras aí para a gente seguir. Tá, mas e como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Pois é, vamos tentar pensar aqui. Lembra, a princípio a gente não sabe do que se trata, eu também não sei, mas a gente tem que buscar uma alternativa. Repara qual que é a lógica. Acompanhe. Por exemplo, se ele falar assim, eu vou usar caixas que têm capacidade para 2 lâmpadas. Vai dar certinho. Por quê? Vai ter que gastar muita caixa, mas vai dar certo. Por quê? 162 dividido por 2, isso aqui vai dar 8, não sobra nada, desce o 2, vai dar 1. Então vai dar quanto? 81. Ele ia usar 81 caixas, cada uma com capacidade para 2 lâmpadas. Sei lá, vamos pensar num outro número. Tô chutando, tá, gente? Tô pensando aqui mesmo. Sei lá, imagina que eu virasse e falasse assim, não. Eu acho que eu vou usar caixas com capacidade para 9 lâmpadas. Se você usar caixas com capacidade para 9 lâmpadas, vamos ver se vai funcionar. 162 dividido por 9. 1 não dá, tem que ser 16. 16 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 vai dar 9, vai sobrar 7. Desce o 2. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 9 dá 72 e não sobra nada. Então, capacidade para 9 também vai funcionar. Vamos pensar num outro. Sei lá, imagina que eu falasse assim, não, eu quero colocar em caixas com capacidade para 10 lâmpadas. Aqui não vai dar certo. Por que que não? 162 dividido por 10. 16 por 10 dá 1. 1 vezes 10 dá 10, sobra 6. Desce o 2. 62 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. Vai sobrar 2. Tenta entender qual que é a lógica aqui. E por que que eu fiz essas contas todas? Você não tinha necessidade de fazer isso, tá? Eu só precisava que você pensasse na ideia. Repara, capacidade 2 deu certo. Por quê? Porque não sobrou nada aqui. Capacidade 9 deu certo, porque não sobrou nenhuma lâmpada. Ou seja, estou usando 18 caixas. Em cada caixa tem 9 lâmpadas.
todas as caixas têm a mesma capacidade, todas as caixas estão com a quantidade de lâmpadas determinada por sua capacidade, então não tem nada de errado. Agora aqui não, aqui eu ia usar 16 caixas com 10 lâmpadas, mas sobrariam duas. Primeiro, pode sobrar lâmpada fora da caixa? Não. Alguém pode falar assim, é só usar uma 17ª caixa e colocar essas duas lâmpadas lá. Não posso. Por que eu não posso? Porque a capacidade das caixas tem que ser iguais, as capacidades. E além disso, a quantidade de lâmpadas dentro da caixa tem que ser dada por sua capacidade. Como assim? Eu não posso usar uma caixa de capacidade 2, porque senão eu estaria usando capacidades diferentes. E eu não posso usar uma caixa com capacidade 10 e colocar só duas lâmpadas lá dentro. Então, por isso que não funciona. Mas aí, onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda. Por que o 2 e o 9 deram certo e o 10 não? É porque o 2 é um divisor desse número. O 9 também é um divisor desse número. 10 é divisor de 162? Não. Por isso que não funcionou. Tá, Ju, mas onde é que você quer chegar? Então, entende? Eu quero que você entenda. A gente só vai poder usar caixas aqui cuja capacidade seja um divisor de 162. O que a gente vai ter que fazer, então? Descobrir quantos divisores o número 162 possui. Como é que nós vamos fazer isso? Você pode achar quem são os divisores, que é um método um pouco mais demorado, ou você pode usar aquela estratégia que a gente aprendeu agora há pouco. Como é que a gente faz para achar a quantidade de divisores? Você fatora o número e depois você usa aquela fórmula. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui e fatora o número. 162. Por 2 vai dar 81. Não dá por 2 mais. O próximo primo é 3. Vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. O que é o número 162? Isso aqui é 2 vezes 3 à quarta. Agora eu quero que vocês olhem bem para a estrutura daquele número. Repara, quantas bases primas tem aquele número? Tem 2 bases primas. Se são 2 bases primas, a gente vai ter que usar 2 parênteses. Como é que funciona então, hein? Quantidade de divisores vai ser expoente mais 1, que multiplica expoente mais 1. Ah, Ju, por que você está usando só 2 parênteses? Porque são apenas 2 bases primas diferentes. Vem aqui, ó, e substitui. Expoente da primeira base, quando não tem nada, é porque tem 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é da fórmula, vezes expoente da segunda base, 4, mais 1, que é da fórmula. O que vai ser a quantidade de divisores? Vai ser 2 vezes 5. O que é 2 vezes 5, hein? 10. Então, existem 10 divisores naturais de 162. Isso quer dizer que a gente pode usar 10 tipos diferentes de caixa. Ah, que tipos são esses? Para você descobrir as capacidades, o que você teria que fazer? Você teria que literalmente achar todos os divisores. Nesse caso, não havia necessidade, porque ele só queria saber a quantidade de modelos. A dificuldade, gente, em geral, que eu vejo nessas questões assim, que eventualmente podem aparecer no Enem, é você enxergar que se trata de uma questão de divisores. Quando a questão é direta, já te pergunta a quantidade de divisores, eu não tenho muito receio, não. Meu maior medo é uma situação como essa que a gente acabou de fazer, em que ele não te fala nada, em nenhum momento ele te pergunta quantos divisores o número tem, mas a pergunta que ele está fazendo, na verdade, é essa. Então, é esse tipo de questão que me traz um pouco de medo. Agora eu quero te mostrar um exemplo um pouco mais tradicional, mas que muita gente acaba errando porque esquece de um detalhe importante, que é o seguinte: imagina, a fórmula que a gente viu é essa, ó, quantidade de divisores é expoente da primeira base mais 1, que é da fórmula, vezes o expoente da segunda base mais 1, que é da fórmula, e assim por diante. Essa fórmula, gente, ela funciona super bem, mas ela tem algumas restrições. E eu vou te falar que restrições são essas. Primeira restrição: para você utilizar essa fórmula, o número tem que estar fatorado. Então, anota aí, ó, o número
tem que estar fatorada. E um outro detalhe importante é que essa fórmula, ela nos fornece a quantidade de divisores naturais que o número tem. A gente não fica escrevendo divisores naturais, porque isso é meio que subentendido já, é combinado. Só que é importante que você saiba que aqui a gente está descobrindo a quantidade de divisores naturais. Ah, Ju, qual que é a diferença? Vou te mostrar daqui a pouquinho. Vou pensar num número bem pequeno, tá? Imagina, por exemplo, o 9. Quem são os divisores de 9? Lembra, quando a gente fala divisores, já está subentendido que são divisores naturais. Então, os divisores naturais de 9 são 1, 3 e 9. Só que ao invés de te perguntar quem são os divisores naturais de 9, eu poderia te pedir quantos são os divisores inteiros de 9. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que muda? Muda que entram os números negativos. Como assim? Quem seriam aqui, ó, divisores inteiros de 9? Quem seriam os divisores inteiros? A gente vai começar lá do menos 9. Menos 9, menos 3, menos 1, 1, 3 e 9. Tenta entender. Quando a gente pensa só nos divisores de 9, são 3. Quando a gente pensa nos divisores inteiros de 9, são 6. Observa que isso aqui não é coincidência. Os divisores 3, os divisores inteiros 6. É o dobro e vai ser sempre assim. Então, o que eu estou querendo te dizer? Imagina, gente, que ao invés de ele te perguntar quantos divisores o número tem, ele te perguntasse quantos divisores inteiros o número possui. Você ia usar essa fórmula do mesmo jeito. Aí suponha que você usou a fórmula e chegou lá em 12. Ah, o número tem 12 divisores. Entende? São 12 divisores naturais. Se ele te pergunta quantos são os divisores inteiros, seria o dobro. O que é o dobro de 12? 24. Ah, Ju, como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso de duas formas. Ou ele pode te dar um número e perguntar quantos divisores inteiros o número possui, ou então ele pode fazer o contrário. Ele pode te contar quantos divisores inteiros o número possui e te perguntar quem é algum pedaço do número que falta. E é isso que eu vou tentar te mostrar agora. Mas cuidado, tá? Essa fórmula só nos fornece a quantidade de divisores naturais. Se você quiser descobrir a quantidade de divisores inteiros, você vai ter que pegar o resultado que você encontrou aqui e dobrar. Mas eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Olha aí. O número 2 elevado a A, vezes 3, vezes 6, vezes 20, tem 96 divisores inteiros. Determine o valor de A. Ó, vamos com muita calma aqui, tá, gente? Primeira coisa importante, é um problema um pouco diferente dos que a gente já viu. A gente resolveu alguns problemas em que eu te dava o número e te perguntava quantos divisores o número possuía. Aqui é o contrário. Aqui eu estou te contando quantos divisores o número tem e eu não te dei o número, porque repara, ó, o número está faltando um pedaço. Então, são situações um pouco diferentes, tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Primeira coisa que tem que passar pela sua cabeça. Aquela fórmula que a gente conhece, ela é ótima, só que ela tem restrições. E a primeira restrição dela é que a gente só consegue, através daquela fórmula, descobrir quantos divisores naturais o número possui. Então, aqui eu estou te contando que o número tem 96 divisores inteiros. A gente não vai poder usar essa informação naquela fórmula. Por quê? Porque aquela fórmula nos dá a quantidade de divisores naturais. Aí você deve falar, nojo, e agora o que eu faço? Você tem que tentar entender. Qual que é a diferença dos divisores naturais para os divisores inteiros? A diferença é que nos inteiros entram os números negativos. Então, por exemplo, se o número tem 10 divisores inteiros, ele vai ter, se o número tem 10 divisores naturais, ele vai ter 20 inteiros.
Se o número tem 12 divisores naturais, ele vai ter 24 inteiros. Se o número tem 100 divisores naturais, ele vai ter 200 divisores inteiros. Agora, aqui ele te falou o contrário. Ele falou que o número tem 96 divisores inteiros. Quantos divisores naturais ele vai ter? Metade. O que é a metade de 96? Metade de 96 é 48. Então, a primeira coisa que eu me preocuparia seria com isso. Eu ia pensar assim, ó, esse número tem 48 divisores. Lembra, não há necessidade de você escrever divisores naturais, mas eu vou escrever aqui para enfatizar, tá? Então, são 48 divisores naturais. Beleza, mas aí o que você faz agora? Tenta entender. São 48 divisores naturais. Agora eu posso usar aquela fórmula, lembra? Expoente da primeira base mais 1 que é da fórmula. Expoente da segunda base mais 1 que é da fórmula. A gente vai usar aquilo. Só que tem uma outra restrição. Para a gente poder usar aquela fórmula, o número tem que estar fatorado. O que significa um número estar fatorado? Significa que no meio da fatoração dele só pode aparecer bases primas. E só pode aparecer uma base prima de cada tipo. Dá uma olhada para esse número do jeito que ele apareceu ali, ó. 2 elevado a A vezes 3. 2 elevado a A vezes 3 vezes 6 vezes 20. Esse número, gente, ele não está fatorado. O que muita gente fala? Ah, Ju, eu vou sair fazendo essa conta aqui. Você pode até tentar, só que você não vai conseguir chegar num resultado. Tipo, aqui dá para chegar em alguma coisa. Mas aqui não, porque tem uma potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o número que ele me deu e vou tentar fatorar a partir daí. Como assim? Entende? 2 é primo, você deixa do jeito que tá. 3 também é primo, você deixa do jeito que tá. Agora, o 6 dá pra gente reescrever. O que dá pra gente reescrever no lugar do 6? 6 é 2 vezes 3. E no lugar do 20, também dá pra gente melhorar. O que vai ser o 20? Se você fatorar o 20, 20 é 2 ao quadrado vezes 5, ó. 4 vezes 5. Aí, a gente pode reescrever esse número. Eu vou fazer passo a passo, você pode ir mais direto aí, mas seria assim, ó. 2 elevado a A vezes 3 vezes. No lugar do 6, eu vou escrever 2 vezes 3. No lugar do 20, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5. Agora eu quero que você olhe para aquele número ali. Alguém pode olhar ali e falar assim, ah, beleza, agora só tem número primo. Verdade, ó. 2 é primo, 3 é primo, 2 é primo, 3 é primo, 2 é primo, 5 é primo. Só que isso não significa que o número está fatorado. Ah, Ju, como assim? Como não? Não significa. Por quê, gente? Para um número estar fatorado, só pode existir uma base prima de cada tipo. Ah, como é que eu vou fazer isso? Você sabe. Foi uma das nossas primeiras aulas. Produto de potência de mesma base. Confere aqui comigo, ó. Aqui tem um 2 elevado a A, aqui tem 2 elevado a 1 e aqui tem 2 elevado a 2. Isso, gente, é produto de potência de mesma base. Como é que a gente resolve isso? Você conserva a base e soma os expoentes. Me ajuda. A mais 1 mais 2, o que vai dar isso? Vai ser A mais 3 vezes, confere aqui, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O que vai dar isso? 3 elevado a 2. Vezes 5, né? Tá aí, ó. 2 elevado a A mais 3 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora, a gente pode dizer que o número está fatorado. E se o número está fatorado, agora a gente pode usar a fórmula. O número é aquele ali e ele tem 48 divisores naturais. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai usar a fórmula. Como é que a gente usa isso? Lembra aí, ó. São 3 bases primas. Se são 3 bases primas, eu vou precisar de 3 parênteses. Você vem aqui e pensa assim, ó. Expoente da primeira base, A mais 3, mais 1 que é da fórmula. Não esquece desse 1, não. Que multiplica. Expoente da segunda base,
2 mais 1, que é da fórmula, vezes o expoente da terceira base. Não esquece, quando não tiver nada, porque tem 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é da fórmula. Tenta entender, gente. Isso vai ser igual a quantidade de divisores. Ah, Ju, então eu vou igualar 96? Não. Você vai igualar a 48. Por quê? Porque essa fórmula só nos fornece a quantidade de divisores naturais. Então, se tem 96 divisores inteiros, é porque tem 48 divisores naturais. Agora, gente, é tentar resolver aquilo ali. Vamos ver como é que vai ficar isso. Aqui dentro vai ficar A mais 4. A mais 4 vezes 2 mais 1, que é 3, vezes 1 mais 1, que é 2, vai ser igual a 48. Então, fica A mais 4 vezes 6 é igual a 48. Tenta entender. Se alguém quiser fazer essa conta desse jeito, pode fazer. Mas eu não perderia o meu tempo fazendo assim. Por que não? Tá vendo que esse 6 está multiplicando o parênteses todo? Eu posso passar ele para cá dividindo. Vai ficar A mais 4 vai ser igual a 48 dividido por 6. A mais 4 vai ser igual a 8. O que vai ser o A, gente? 8 menos 4. 8 menos 4 dá 4. Então, o pedaço do número que faltava é 4. Agora, se você quiser, embora dê bastante conta, né, porque o número é bem grande, você conseguiria, inclusive, descobrir que número é esse. Mas o que eu quero que você tire de informação dessa questão que a gente fez? Primeiro, se ele te contar alguma coisa ou te perguntar alguma coisa a respeito de divisores inteiros, a fórmula ela não faz isso para nós direto. Se você quiser saber quantos divisores inteiros o número tem, você acha a quantidade de naturais e multiplica por 2. Se ele te deu a quantidade de divisores inteiros e está perguntando alguma coisa sobre o número, para usar a fórmula, você tem que dividir por 2. Se tem, sei lá, 100 inteiros, é porque tem 50 naturais. Se tem 40 inteiros, é porque tem 20 naturais. E a outra coisa que é até mais importante, porque eu acho mais fácil de você cair numa pegadinha dessa, é você lembrar que só dá para usar a fórmula se o número estiver fatorado. Estar fatorado significa só ter bases primas e só ter uma base prima de cada tipo.